Quando criou o universo, criou a matéria e pelas leis da física e da mecânica quântica e tal, criou a antimatéria junto. Eu tenho uma dificuldade de entender antimatéria. Então a antimatéria é a mesma massa, só que carga oposta. É só isso. Dá pra Foi pegar criado. a antimatéria? Não dá, né? Não dá, mas Não. ela é... Ela não dá pra coexiste. pegar. Não dá pra pegar por quê? Porque a gente não encontra a antimatéria. E esse é o grande problema. Tá. Entendeu? Criou o universo, teoricamente criou a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Mas não pode ter acontecido isso. Por quê? Porque se a matéria encontra com a antimatéria, ela se aniquila. Exato. Então, se tivesse criado a mesma quantidade, a gente não estaria aqui. Certo? O universo teria se aniquilado. Tá. Só que a gente está aqui. Então, como que a gente explica essa falta de simetria que a gente chama? Mas peraí, existe antimatéria ou não existe? Vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar lá. Quem que propôs isso? É antiga essa É ideia? antigo. É Tá. bem antigo. Então, criou lá a matéria e antimatéria, era para ter se aniquilado. Mas não se aniquilou porque a gente está aqui. Certo. Entendeu? Só que na teoria aparece a antimatéria. Como Nos que a gente cálculos. explica isso? Como que a gente explica ter só matéria e a gente não conseguir encontrar a antimatéria? Porque era para estar cheio de antimatéria aí. Bem, existem várias explicações. Uma delas é que a gente vive num bolsão de matéria no universo. E pode ter um lugar aí em algum outro canto que é um bolsão de antimatéria. E aí a gente nunca vai encontrar aquela antimatéria. Então quem vive lá acha que o universo só tem antimatéria. Tá. A gente que vive aqui acha que o universo só tem matéria. Essa é uma explicação. Outra explicação é que aconteceu alguma coisa nesse momento aqui, que eles não ninguém sabe explicar, o pessoal estuda isso, que nesse momento aqui teve uma produção tipo matéria mais uma coisa, uma partícula a mais. Tá. Quebrou a simetria. Tá. E aí quebrou a simetria, a matéria reinou no universo e a antimatéria ficou pouco, por isso que a gente não encontra ou encontra pouca. Como que a gente sabe que a antimatéria existe? A antimatéria, ela pode ser criada, por exemplo, no acelerador de partículas. Quando você colide ali, por conta da energia ser muito alta, você consegue reproduzir o que aconteceu no início do universo. Que era o quê? Criar matéria e antimatéria. Só que ela se aniquila rapidamente. Entendeu? Os caras medem. Tentam medir e chegar nessa conclusão. Buracos negros, que é uma coisa muito energética no universo, pode criar antimatéria ali. Existem telescópios espaciais, tem um muito famoso chamado Integral, que ele é ligado para detectar a antimatéria, entendeu? O problema é que quando então, vamos supor, um buraco negro lá jogou um jato daqueles relativistas, jato de energia que ele tem. Tá. Aquele jato vem cheio de antimatéria. Quando ele chega na Terra, por exemplo, ele encontra a matéria. O que acontece? Aniquila. Então a gente não detecta. Mas qual é o efeito desse aniquilamento? Não é nenhum. visível? Não é visível. Tá. Porque a propriedade é essa. Quando a matéria encontra a antimatéria, elas se aniquilam, se anulam. Então por isso que é difícil da gente detectar. Porque alguma coisa pode estar gerando antimatéria, mas encontrou a matéria. Aniquilou. Entendeu? Tudo isso eu falei para quê? Para explicar o que os autores de ficção científica falam. Teoricamente tem antimatéria. Então a antimatéria, ela sofreria o efeito contrário da gravidade, que é a antigravidade. Então se eu pegar um motor e encher ele de antimatéria, eu vou ter um motor antigravitacional. Certo. O que a gravidade faz? Puxa. O que a antigravidade vai fazer? Afasta. Pronto, eu tenho um motor perfeito. Eu fico brincando com puxa e afasta para fazer o que eu quiser. Exatamente. Então é isso que é o motor antigravitacional, Então, é baseado nisso. Mas é impossível ou... Muito bem. Einstein disse que é impossível. Então, o Einstein disse que isso não poderia acontecer. Por quê? Hã? Porque quebra alguma regra? Porque quebra a regra da relatividade e tudo mais, entendeu? Na relatividade a gravidade está sempre puxando e tal. Tá. Semana retrasada, lá no CERN, lá no LHC, o LHC tem vários experimentos, um deles... Fernando. Hã? Fernando. LHC. Paquito fica desesperado. Lá no LHC tem vários experimentos. Um deles chama-se Atlas. É o nome de um experimento. O que os caras fizeram? Criaram uma garrafa. O experimento é o seguinte: eles construíram uma garrafa que é um ímã super poderoso.
Tá. E ali eles conseguiram colocar ali partículazinhas, um pouco de partícula de antimatéria, que eles geram lá no CERN, lá no LHC. O que acontece? Se ela se comportasse do jeito que ela tem que comportar, na hora que eu desligasse os ímãs, ela teria que subir. É. Só que na hora que desligaram o ímã, ela caiu. Ela foi atraída pela gravidade. Então não tem antigravidade. Não tem antigravidade, entendeu? Então foi um experimento muito legal. Eu até brinquei, o título do meu vídeo é isso. Einstein certo mais uma vez, entendeu? Que filho da mãe esse cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. E tudo é comprovado. Tudo. E eles... mas eles fizeram o experimento, repetiram o experimento dezenas de vezes, e todas as vezes que eles repetiram, acontecia exatamente a mesma coisa. Na hora que eles desligavam o campo magnético, que é o que segurava as partículas, elas caíam. Que fantástico. Então, tá obedecendo à relatividade. Então, com isso, não tem mais motor antigravitacional. Se eu consigo viajar pro passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. Não. Não dá pra você passar da velocidade da luz. É impossível. Impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não... O pessoal não consegue. O que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, Na fora prática. a luz. Não, tem o muon. Tem coisas aí que a gente... Não, nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidades próximas. Aí você tá acelerando partícula, né? Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e tal. Né? Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais... A muon é uma partícula fundamental lá, que tá dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula numa velocidade muito próxima da velocidade da luz, assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, tá batendo. Então, ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partículas e a gente consegue medir aqui. Entendi. Chama raios cósmicos. É bizarro, é bem legal. Isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Entendeu? Isso mesmo. Mas quando a gente aponta um telescópio para muito longe, assim, qual que é o máximo que a gente consegue ver de distância? Hoje? Cara, aliás, falando hoje mesmo, já até confirmaram aí as galáxias mais distantes. Hoje... Toda semana. Não, mas que agora confirmou mesmo. Hoje a gente já tá vendo coisa que aconteceu 325 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? Que dá 13, bilhões de anos atrás. E o que a gente tá vendo? Tá vendo uma foto daquela época. Você tá vendo uma galáxiazinha lá, ó, começando, formando muita estrela. Tá Quem começando tá vivendo a vida. lá não tá nessa época. Já era, tá muito... já era. Tá vendo... Nem existe mais, provavelmente. Muita coisa já sumiu, Já. explodiu. É como se você abrisse o armário da casa da sua mãe e pegasse uma foto dela criança. Entendi. Entendeu? Você não vai viver aquele universo, mas você sabe como ela era. Exatamente a mesma coisa. Isso é muito louco também de entender, né, cara? Entendeu? Você tá vendo como... uma foto do passado. Exatamente É o isso. que você falou, se tem alguém... É a luz. Alguém pode estar vendo os dinossauros, dependendo da distância que ele tem, e apontar um telescópio pra cá. Dependendo da distância, se você Imagina fizer o as cara contas, olhando. pode. Porra, só tem dinossauro nessa porcaria aí. Por isso que eu não vou aí. Mas não tem um jeito, mesmo em teoria, de você ver o real time. Não teria esse... Você apontar pra uma coisa tão distante assim e você ver o real time não existe. Não tem, cara. Não tem. Um buraco de minhoca. Não dá. Na verdade, assim, na verdade mesmo, cara, você olhou pro espelho e você já tá olhando pro passado. Você nunca vê o presente, na verdade. Isso é maluco. Você tá sempre vendo um atraso mesmo, que minúsculo de alguma coisa. Um pequeno atraso. Isso é bem visível quando a gente transmite. Isso que a gente tá transmitindo tem um... Quem tá vendo em casa já tem um delayzinho, né? Exato, é o sinal. É o sinal viajar. Exatamente, A gente, não é pelos mesmos motivos, mas a analogia é a mesma. Exatamente a mesma. Quando você vê, pra ficar fácil o pessoal entender, quando tem um cara na televisão e chama alguém que tá em outro lugar e o cara tem aquele... Ele fala assim, agora é com você. E o cara fica lá... Aí tá tipo um segundo ali. Então, não sei o que, mano, não sei o que, papai. É o tempo de viajar, e via satélite. Imagina uma distância... Assim, na verdade, isso aí que acontece, no caso de transmissão direta pra televisão, exatamente o efeito relativístico. É o via satélite. Porque você tá aqui, a televisão, ela não... Hoje melhorou muito, mas ela durante muito tempo ela fazia transmissão direta, ainda faz, dependendo do caso. Então você tem uma estação aqui, uma van, que manda um sinal direto pro satélite, que manda direto pra outro lugar. Ou manda direto pra antena, né? A que velocidade? Na velocidade da luz. E aí, só que
daqui pra minha casa, que são 20 km aqui em linha reta, mais ou menos, é feito whatever, tá ligado? Agora, daqui até a China, por exemplo, você já vai ter ali, em linha reta, que 15, 20 mil quilômetros, aí você já começa a ver um delayzinho pequenininho. Entendi. Que é o delayzinho que ferra o repórter. Esse que ferra ele. Só que aí você tem o sinal de ida, de volta, o delay do equipamento, aí vai somando tudo, né? Todos dá pra melhorar, menos o da relatividade. É que nem o do sol pra cá, quanto tempo é? Pra 8 chegar a luz minutos. do sol daqui. Tem uma explosãozinha lá, essa explosão pra chegar até aqui, uma... Aí depende. É. Aí vai depender de várias coisas. Quando é uma explosão muito grande, ela demora uns 2, 3 dias, mais ou menos. Porque aí essas partículas todas, essa nuvem, aí ela já não viaja na velocidade da luz. Ah, é? A gente consegue captar neutrino chegando, né? Isso a gente consegue. Sim, antes. Que ele vem pouquinho quase na antes, velocidade da luz, aí ele chega bem antes, né? O James Webb, ele tá pegando imagens que seriam do começo do universo. Isso aí. Então, aquilo tá viajando no tempo e no espaço, na velocidade da luz, para chegar até nós hoje. Então a gente se moveu mais rápido do que a velocidade da luz para estar aqui, a distância do começo, digamos assim. Como é que ele consegue pegar isso? Então, a primeira coisa, o James Webb ele foi um telescópio que foi feito para atuar no infravermelho, e isso tem uma explicação muito interessante. Lembra que a gente falou que o universo está se expandindo de forma acelerada? Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas que estão muito distantes, elas estão se movendo. Quando elas se movem, na física, né, e no que a gente estuda, ela vai para a parte vermelha do espectro. Então, uma galáxia que está muito longe, uma galáxia que está aqui perto, ela é branquinha quando você observa, depois ela vai ficando laranja, e uma galáxia muito distante, ela está avermelhada. Por que ela está avermelhada? Porque ela está numa posição do universo aonde está muito acelerado. Então, está acelerado, ela está indo para a parte vermelha. Isso aí é muito explicado pelo efeito, a gente chama de efeito Doppler, que é o lance da sirene passando, né? Então, a sirene passa. Esse onda, ela vai ficando, é a onda sendo esticada, vai ficando para o vermelho. Por isso que o James Webb foi feito para atuar no infravermelho, porque o objetivo dos astrônomos era detectar galáxias num período. Lembra que eu falei que teve a Era das Trevas? Logo depois da Era das Trevas teve um negócio chamado período da reionização do universo, que é quando o universo começou a acender, a brilhar de novo. O objetivo do James Webb é tentar chegar ao máximo nesse período da reionização. Quando que ele aconteceu? Tem uma data específica, X milhões, a gente não sabe. Então o James Webb tá indo aí. Hoje, considerando o modelo do Big Bang, o James Webb ele chegou na galáxia mais distante que ele observou, ela está 390 milhões de anos depois do Big Bang. Esse é o ponto que a gente está hoje. Logo que ele foi lançado, teve desculpa, falou, aqui é a galáxia mais distante, 200 e tal, mas essas coisas foram revisadas. O Hubble, ele tinha chegado a 400. O James Webb foi um pouquinho além já. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. À medida que ele vai evoluindo, os métodos vão avançando, que ele consiga chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Essas galáxias aí, elas estão o quê? A 13. Se a gente considerar 13.7, né? Elas estão ali a 13.4, né? Bilhões de anos. Só que aí tem uma coisa muito importante. Os astrônomos, dificilmente você vai ver um astrônomo falar que tal coisa está a tantos bilhões de anos-luz de distância. Eles não usam isso. Eles usam por quê? Porque para o astrofísico, para o astrônomo, o universo está expandindo. Então você não tem a data aqui, você tem que considerar a expansão do universo. Para isso a gente usa uma letrinha para determinar a distância das coisas, que chama-se Z. Z é o desvio para o vermelho. Lembra que eu falei que a galáxia ela vai para o vermelho? A gente consegue medir esse desvio. Ou seja, se a galáxia não tivesse desviada, o espectro dela era para estar num lugar. Quando a gente mede e vê o espectro dela em outro, esse desvio aqui no espectro é isso que eles usam para medir distância. Então a distância ela não é mesmo. A gente fala, né? 13 ponto tantos bilhões de anos-luz e tal, mas o astrônomo, mesmo você pegar qualquer artigo científico de astronomia, você não vai ver essa medida. Você vai ver a galáxia, essa que eu falei no começo, que foi descoberta, ela está em Z igual a 11. Z igual a 11 coloca ela 2 bilhões de anos depois do início do universo. É muito perto do início do universo. Só que a gente tem Z13 já, Z14, que são essas aí a 390 milhões.
Então o James Webb está observando essa faixa aí. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é o que a gente disse. Entendeu? Viajando na velocidade da luz. Acho que sim. Sabe o que é mais louco disso tudo? Para um fóton que foi gerado nessa galáxia há 13 bilhões de anos, há 13 bilhões de anos, ele ficou viajando pelo universo todo esse tempo e para ele, o momento em que ele foi gerado e o momento em que ele foi absorvido pelo nosso telescópio ou pelos olhos da gente é o mesmo instante, porque os fótons não experienciam tempo por estarem se movendo na velocidade da luz. Também eles só conseguem fazer isso porque não tem massa, então... Por energia. Eles são puramente não massa. Então, assim, eu acho isso bem impactante quando a gente para pra pensar no universo, assim, as coisas acontecem ao nosso redor, bilhões de anos de história, e a gente fica, assim, às vezes discutindo sobre coisas muito pequenas no dia a dia, sabe? Muito estranho. Cara, brisei agora, foi E aí, só para completar, por que nós estamos fazendo isso? Porque os astrônomos eles querem entender como que as primeiras galáxias e as primeiras estrelas se formaram. Então, como que a gente faz isso? Tentando observar o mais distante possível. O problema é que quanto mais distante é mais difícil, tem mais erro, tem mais incerteza nas observações e tudo. Então, não se assustem, e isso eu explico até pro meu pessoal lá, porque eu posto um vídeo um dia, depois eu posto um que parece que eu estou desmentindo o outro. Não é que eu estou desmentindo, é porque aquele grupo de galáxias foi observado primeiro com um determinado instrumento do James Webb, com determinados métodos. Depois aquilo lá tudo é revisado. E aí quando revisa, algumas coisas saem, outras novas entram, ou sai tudo. E uma coisa muito importante, para a ciência não tem problema isso. Não existe problema nenhum com isso. Então, essa galáxia de ontem, que eu postei ontem, que ela tá aí nessa que tá desafiando a cosmologia, por conta dela ter ser muito grande, formado muito no começo do universo, pode ser que amanhã isso aí seja revisado e ela venha para uma posição que, ok, ela está de acordo com os modelos. Ou pode ser que a gente descubra, e esse que é o ponto mais interessante que o pessoal discute no artigo, nós estamos falando de uma só. Será que não existe uma população de galáxias ali? Aí seria legal, porque aí com isso a gente consegue criar um novo modelo para explicar essa situação. Mas então um dos principais objetivos do James Webb é justamente esse. Por isso que ele foi feito da maneira como ele foi. Para ver no infravermelho não é à toa, é para tentar chegar o mais distante ou mais profundo, né, que a gente fala, no universo. Eu acho isso muito complexo porque, lógico que minha visão ela é de uma pessoa leiga. Mas se eu estou observando alguma coisa desse ponto, aquilo se torna observável, com a luz viajando, né? Mas ela viajou um tempão até uma hora que se torna observável. É isso aí. Aí quando se torna observável, eu calculo a distância que falta para ela percorrer o restante do caminho. É isso. Só que ela já está percorrendo um caminho há um tempão já. O Bruno tá bugado. É, muito doido. E ainda está sendo afetada pela expansão do universo. Tem isso. Por isso que ela vai para o vermelho. O fóton lá que o Pedro falou, o fóton veio viajando. Só que ele veio viajando e o universo expandindo. Então ele foi se esticando. Imagina que ele vai se esticando, né? Vai esticando o comprimento de onda dele. Por isso que ele vai... Se eu não tivesse o James Webb, se eu tivesse só o Hubble não observa no infravermelho. Então, vamos dizer, o Hubble tem uma visão limitada até um certo ponto. Porque tem um determinado ponto nesse período aí da reionização que se eu não olhar no infravermelho, eu não vou ver nada, porque as coisas estão todas avermelhadas. Por quê? Porque esse fóton está esticando, ele está vindo na nossa direção e ao mesmo tempo ele está sofrendo com a expansão. E aí saindo desse macro, muito macro, pro micro, pro microscópico. Quando eu estava na escola, eu aprendi que tinha próton, nêutron e elétron. E hoje a gente conhece uma série de outras partículas subatômicas. Inclusive na visão aristotélica, eu acho muito interessante isso, porque o Demócrito, um dos pré-socráticos, falava, olha, se você pega um pedaço de matéria e vai quebrando em pedaços menores, uma hora você chega naquilo que é minúsculo e indivisível, seria o átomo, né? Seria o tijolinho da matéria. O Aristóteles falava, não, dá para você dividir isso aí infinitamente ainda. Ele dava o exemplo de um segmento de reta. Tem um segmento de reta que vai de 1 até 2. Eu posso dividir em quanto isso? Infinito. Infinito. Então, talvez a gente possa descer infinitamente. Será que o que está em cima não é igual ao que está embaixo, digamos assim? Que o universo poderia ser, por exemplo, quase como alguma coisa até menor do que sei lá, um elétron,
Ou o elétron já é o menor daquele espectro, mas talvez da massa, então. Dentro de um próton tem outras coisas menores ainda, e o universo não é só, sei lá, um quark de um gigante? Viajando aqui, né? Cara, você tá tocando no, talvez, a questão que mais abala a cabeça dos físicos hoje, que isso aí é a base, né, vamos dizer assim, é o fundamento do que a gente chama da teoria de tudo. Do Hawking. Que é você tentar juntar o macro, que é regido pela gravidade e tal, com o micro, ou das partículas fundamentais ali, ou o modelo padrão que a gente chama da física, que é regido pela quântica. É isso que você falou. Você olha para uma coisa, parece muito. E quando você olha matematicamente, mais ainda. Que tem coisas aí que são muito parecidas. Será que não tem uma coisa que liga essas duas situações aí? E em cima disso foram criados a teoria de cordas, por exemplo, que eu falei, era um arcabouço teórico que foi criado tentando juntar essas duas coisas. Tentando juntar a gravidade com a quântica. Até agora não conseguimos. Será que tem? Esse é um grande ponto, né? Essa pergunta ela até me lembra de uma cena, se eu não me engano, é do começo ou do fim de Homens de Preto, eu acho, que começa a dar um zoom out no universo, isso uma aí. coisa assim. Aham. E, assim, vamos pegar essa pergunta no sentido de, nosso universo é, vamos supor, um átomo de um outro universo? Pode ser? Pode. A gente tem alguma evidência sólida disso concreta? Não. Isso vai mudar alguma coisa da maneira como o nosso universo funciona? Não, também. Então, lá em 2000, como eu falei, em 14 de setembro de 2015, eles detectam a primeira onda gravitacional que foi gerada pela fusão de dois buracos negros. E aí agora nós temos que entender aqui um negócio. Buracos negros, existem buracos negros de diferentes tipos. Eles são classificados basicamente pela sua massa. Tá? Como que forma um buraco negro? Uma estrela que tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela vai conseguir consumir seu combustível até o ferro. Quando chega no ferro, ela não suporta mais o peso dela e ela sucumbe em cima dela mesma. Ela implode e depois explode. Esse fenômeno a gente chama de supernova. Quando explode uma estrela com mais que 8 vezes a massa do Sol, sobra um caroço dela. Se aquele carocinho que sobrou tem mais que 3 vezes a massa do Sol, vira um buraco negro. Se tem menos que 3 vezes a massa do Sol, vira uma estrela de nêutrons. E aí pode virar um pulsar, um magnetar, e aí vai. Virou um buraco negro. Só que este buraco negro, pessoal, a gente chama de que é um buraco negro de massa estelar. Ela vai de dezenas de vezes a massa do Sol até centenas de vezes a massa do Sol. Tá? Nós temos os buracos negros que estão no centro das galáxias, são os buracos negros supermassivos. Eles têm milhões de vezes a massa do Sol. Então, olha que interessante. Os astrônomos detectaram buracos negros de massa estelar e buracos negros supermassivos. O que é a lógica da parada? É que existe alguma coisa no meio, que são os buracos negros de massa intermediária. O problema é que, até hoje, nós não conseguimos bater o martelo num buraco negro de massa intermediária. Então, os de massa estelar a gente detecta, os muito grandes a gente detecta, esse do meio a gente ainda não detectou um assim, inequivocamente. Tá bom? Então é assim que funciona. Bem, eu tô lá no universo, eu tenho um buraco negro aqui que tem, sei lá, 5 vezes a massa do Sol, e outro buraco negro tem 5 vezes a massa do Sol. Agora acontece a magia no negócio de onda gravitacional. Quando um buraco negro de 5 vezes a massa do Sol colide com outro de 5 vezes a massa do Sol, ele gera um novo buraco negro. Certo? Quanto que é 5 mais 5? 5 mais 5 é 10. É 10 na sua cabeça, porque na conta do buraco negro não. Olha o que acontece. Quando dois buracos negros, um de 5 e outro de 5, colidem, você teria 5 mais 5, 10. Mas não tem. A soma dá 8, às vezes. Fala, ué, como assim? Cadê os dois? Tá faltando 2 aqui, de massa. Esses 2 foram convertidos em onda gravitacional. Então, assim, o único lugar onde 1 mais 1 não é 2 é na fusão de buracos negros. Então fundiram 2 buracos negros, cria isso. Alguém pode perguntar,
E a fusão de buracos negros supermassivos? Isso é algo que é muito, muito, muito estudado hoje. Será que vai ter? Será que pode ter? Quando que vai ter? Não sabemos. O James Webb encontrou buracos negros impossíveis. O que quer dizer buracos negros impossíveis? Uma coisa que a gente não sabe ainda no universo é como que eu olho tão distante, tão perto do Big Bang, e lá perto do Big Bang eu vejo buracos negros supermassivos. Por que que isso é estranho? Porque para um buraco negro supermassivo se formar, a gente tem uma ideia de que ele vai se formando a partir da colisão de buracos negros menores, tá? Só que não daria tempo de formar buracos negros tão massivos assim lá no início do universo, beleza? E a gente observa e a gente vê esses buracos negros lá, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Buracos negros entre 100 mil e bilhões de vezes a massa do Sol, o James Webb tem detectado esses gigantes na borda do amanhecer cósmico, que a gente chama. Ou seja, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, logo após as primeiras estrelas e galáxias começarem a se formar. O desafio com buracos negros supermassivos aparecendo tão cedo é que conhecemos apenas uma maneira de formar buracos negros, que é através da morte de estrelas massivas. Estrelas precisam se formar, precisam viver, precisam morrer e precisam deixar buracos negros para trás. Então, esses buracos negros precisam se fundir, acumular material, criar um outro buraco negro, se fundir e assim ir crescendo. Só que tudo isso leva um tempo. E esse tempo que nós estamos vendo esses buracos negros é um tempo muito curto para que isso possa ter acontecido. Então, o que é que aconteceu se eu estou vendo esses buracos negros lá? Eu estou vendo os buracos negros lá, ninguém inventou isso, eles existem. Mas eu não tenho tempo para formar eles como eles deveriam se formar. Então, vamos lá. Qual é a explicação? A explicação é a seguinte: esses buracos negros, tá? Esses buracos negros nasceram do que a gente chama de buracos negros primordiais. O que são buracos negros primordiais? Buracos negros primordiais foram buracos negros formados no início da vida do universo, quando grandes nuvens de gás e poeira colapsaram direto para um buraco negro. Elas não... Sabe esse ciclo todo que eu falei para vocês? A estrela se formar, a estrela viver, a estrela morrer, formar buraco negro? Tudo isso é pulado. Porque as nuvens de gás e poeira colapsam diretamente, se transformando em buracos negros. E esses buracos negros primordiais, agora prestem atenção, eles viram semente dos buracos negros supermassivos. Isso quer dizer o quê? Que os buracos negros supermassivos do início do universo, eles se formaram a partir de sementes que já eram muito grandes. Eles não precisaram passar por todo um ciclo estelar para que eles se formassem. A semente que deu origem para eles já eram buracos negros muito grandes. E isso explicaria, tá, a formação dos buracos negros supermassivos no início do universo. E o que o James Webb tem a ver com isso? O James Webb tem a ver com isso é porque ele está resolvendo este problema. Existe um problema hoje quando a gente observa o início do universo. A gente vê buracos negros supermassivos, tá? Esses buracos negros supermassivos não tem explicação se você considerar o ciclo estelar. Uma estrela tem que nascer, tem que crescer, tem que morrer e tudo mais. Sérgio, você poderia dar um exemplo prático de supermassivo? O buraco negro do centro da Via Láctea, 4,5 milhões de vezes a massa do Sol. O buraco negro da M87, 6 bilhões de vezes a massa do Sol. O TOM 618,
60 bilhões de vezes a massa do Sol. O Phoenix A, 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Esses são buracos negros supermassivos, tá bom? Como que o Einstein e outros matemáticos, o Einstein não era matemático, mas tudo bem, chegam nas equações exatas do nada? Eles não chegam à equação do nada, cara, isso aí não existe. Ô, meu amigo, cara, por favor, galera, não dê ouvido pra pessoa que fala assim, isso veio do nada, tá? Como que você chega nas equações? Você vai resolvendo o problema físico. A partir da solução física daquilo, você chega na dedução matemática daquilo. É assim que funciona. As coisas não começam do nada, cara. Elas começam de algo que já existia. As coisas, cara, dentro da relatividade, por exemplo, elas são determinísticas, tá? O que é uma coisa determinística? Este copo está aqui, nessa posição, x, y, z, nesse momento. Isso é determinístico, tá? O princípio da incerteza de Heisenberg, ele trabalha com coisas probabilísticas. Probabilísticas quer dizer o quê? Se eu reduzir e entrando no nível subatômico desse copo, eu vou ver que as partículas subatômicas, elas não têm uma posição totalmente definida. Elas têm um intervalo que elas podem estar ocupando. Isso se torna algo probabilístico. Se a gente ampliar isso, quer dizer que esse copo, ele pode estar aqui, mas ele pode estar aqui, pode estar aqui. Você viu mexer ele? Não, né? Mas em nível subatômico eu estou mexendo. Aí, né, também com o lance da relatividade, surge também o lance da viagem no tempo, né? Com o lance da... Aí vem o Einstein lá aí tem os dois... Aí, então vamos lá. Primeiro tem um paradoxo importante, né, que surge com o lance da velocidade com a dilatação, que a gente não falou, que é o paradoxo dos gêmeos. Sim, né? Exatamente. Que tem o paradoxo dos gêmeos, que basicamente um gêmeo fica num lugar, o outro viaja perto da velocidade da luz. Quando ele volta, o que estava aqui envelheceu e ele tá novo, né? Sim, então exatamente. não pode, porque eles são gêmeos. E aí como que fica essa parada? E o outro famoso é o paradoxo do avô, né? Aqui é uma versão do... Ah, não, mas do avô é da volta no tempo. Passada, da volta no tempo. É verdade, é verdade. Então essas coisas surgem aí na relatividade, né? Exatamente. Então, o que acontece? Na verdade, no contexto da relatividade geral, no contexto da relatividade restrita, de alguma forma seria possível você voltar ao passado dada aqui algumas condições. Não existe assim nenhum grande impeditivo. Mas isso me recorre a paradoxos. E o que são paradoxos? Os paradoxos são problemas que ocorrem em algumas hipóteses que poderiam ser científicas. Então você lança a hipótese, por exemplo, eu quero saber, dá para voltar para o passado? Eu consigo voltar para o passado? Bom, vamos lá. Se eu volto para o passado, vão surgir vários paradoxos, né? Por exemplo, a questão de você vai lá, você mata o seu avô, só que como é que você vai existir se você matou o seu avô? E se você não existe, como é que você foi lá para matar o seu avô? Mas aí nessa interpretação de que a linha do temporal é a mesma, né? Na interpretação de que a linha temporal é a mesma. Porque tem a interpretação da Marvel. Tem a interpretação da Marvel que a linha temporal paralela, né? Exatamente. Isso aí. E aí não tem problema, você pode até interagir com o seu eu do passado. Exatamente. Né? Mas qual que é a linha que você acha que tem? Cara, eu não acredito em viagem ao passado, não. Eu não acredito por conta da segunda lei da termodinâmica, né? Que a gente até já discutiu isso, que é a do aumento da entropia. Isso aí. A entropia é uma grandeza... O pessoal entender aquele negócio assim, ó. Que você põe um prato aqui, ó. Certo? Certo. Se eu jogar o prato aqui no chão, ele quebra. Então... O tempo passou para cá, né? Que é o jeito que a física vê o tempo, que é essa coisa complicada. Não tem nada que eu faça, ou não existe nada, que esse prato volte e se reconstrua para cá. Exatamente. Você vai conseguir desquebrar o prato? Não tem como desquebrar. Você não vai desquebrar o prato. O copo, tal. Então, ou seja, você está aumentando, né? A tal da entropia que a gente fala o tempo todo nisso. Exatamente. Então tem essa brincadeira aí também. Então, assim, por conta disso, eu não creio... É uma coisa que relaciona muitos paradoxos. Tem também o paradoxo de Bootstrap, né? Que quem assistiu aquela Dark discutiu muito, fica doido com o lance do paradoxo do Bootstrap. Ou seja, imagina você tem um livro na tua mão hoje aqui.
Você lê o livro, você gostou do livro. Aí você cria uma máquina do passado, você volta para o passado e entrega esse livro para você mesmo no passado. Só que aí, então você lê o livro, você gosta do livro e você coloca o seu nome no livro. Então você fala, não, você é autor desse livro agora. Só que o que acontece? O que está acontecendo aí? O livro não tem uma fonte, o livro não foi escrito por ninguém. Isso é um paradoxo, isso é um problema. Como assim? O livro tem que ter sido escrito, tem que haver uma fonte de geração daquela informação. Então isso que é o paradoxo do Bootstrap. É mais um problema que surge quando a gente fala em viagens no tempo. Aí, por essas questões todas, eu não acredito muito em viagens no tempo. Entendi. O Sérgio também falou da questão dos paradoxos dos gêmeos. É outra coisa bastante interessante, que eu até já falei isso aqui, né, Sérgio? Isso. O paradoxo dos gêmeos, ele ficou popularmente reconhecido como o paradoxo do fato, os caras continuam sendo gêmeos ou não. Só que tem um ponto aí, Sérgio, que é o seguinte: depende de qual relógio que eu tô olhando. Se eu tô olhando no relógio da Terra, independentemente, o cara tá mais novo, mas o cara continuou nascendo naquele mesmo dia, e pra Terra o tempo que passou foi aquele. Então eles continuam sendo de fato gêmeos. O paradoxo dos gêmeos em si, eu não vou ficar... Mas ele tá mais velho, né? Não, biologicamente, vamos dizer assim, biologicamente falando, tipo, o aspecto físico dele, do cara que viajou, ele continua mais jovial, ele se mantém jovial. Só que no relógio da Terra, passou 60 anos para um, passou 60 anos para outro também. O que não passou 60 anos foi no relógio do cara que viajou. Sim. Então, pro cara que viajou, ele não vai ter 60 anos, ele vai ter 20, por exemplo, vamos supor. Mas aí quando ele voltasse vamos supor que ele saiu da Terra, e quando ele voltasse, como que é a Terra, ia estar o quê? Ele ia encontrar uma outra Terra ali, passado... Na verdade, quando ele voltasse, para ele só passou 20 anos, só que ele voltou para a Terra, ele vai encontrar uma Terra onde passou 60 anos, na verdade. Só que o paradoxo mesmo, ele reside no seguinte ponto. É o seguinte, é aqui que reside o paradoxo dos gêmeos, na verdade. Imagina o seguinte, então um dos gêmeos viajou, certo? Só que um está numa velocidade muito próxima da luz. Só que se eu fixar o meu referencial nesse cara aqui, na verdade é esse cara que viajou, né? Então, na verdade, esse paradoxo é um paradoxo relacionado aos referenciais. Quem que está viajando com relação a quem e, portanto, quem que vai envelhecer? Para quem o tempo vai dilatar? Essa é a raiz do paradoxo. Só que aí você resolve o paradoxo dizendo, viajou à velocidade próxima da luz, quem foi acelerado à velocidade próxima da luz, né? Porque ninguém viaja à velocidade próxima da luz sem ser acelerado à velocidade próxima da luz, né? Então a pessoa tem que ter sido acelerada. Mas enfim... mas no fim das contas, a questão ficou popularmente conhecida dessa forma, mas a raiz ali, quando ela foi proposta no sentido de bater na relatividade restrita. É um cara que queria dar porrada no Einstein, como sempre, todo mundo querendo dar porrada no Einstein, né? Para dizer, a relatividade restrita está errada. Aqui, o paradoxo que eu tenho. Mas logo responderam, esse paradoxo aí, viajou à velocidade próxima da luz, quem foi acelerado à velocidade próxima da luz. Até o pessoal entender, né, que período que nós estamos falando final do século XIX e início do século XX, né? Que se você pegar, um dos momentos, assim, né, em que a parte da física estava mais borbulhando. Se você pegar a história ali do Oppenheimer, já contei aqui também, tudo está acontecendo naquele mesmo momento. Depende para onde você olha. Se você olhar para a galera do Oppenheimer, lá, da galera do átomo e tudo mais, estava acontecendo uma coisa. Se você olha para a galera da física, estava acontecendo uma outra coisa, né? Sim. Então tinha pequenas revoluçõezinhas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o Einstein era um cara incrível, porque de alguma forma ele se envolvia em tudo, cara. Né? Ele era um cara incrível porque, por exemplo, pega 1905, que é um ano miraculoso. Vamos falar disso. Então... ele publicou 5 artigos de coisas completamente distintas, então. E ele tinha só 26 anos, se não me engano. É isso mesmo. Ele não era, né? Então vamos falar de 1905, que é quando começa essa história toda. Para quem nunca leu nenhuma biografia do Einstein, nem nada, né? O Einstein, ele não trabalhava na universidade, ele tinha 26 anos de idade. Ele era um examinador técnico lá do escritório de patentes de Berna, na Suíça. E aí, nos tempos livres, ele fazia um negócio chamado Gedankenexperiment. Gedanken? É Gedan ou é Gedan que fala? Não
Não sei. Nunca ouviu essa palavra? Não? São os famosos experimentos mentais. Ah, sim, os famosos, claro. Exatamente. Ele ficava ali, ele era apaixonado, eu acho que fala Gedanken Experiment. Gedanken Experiment. Ou seja, o Einstein ficava ali e ficava fazendo os experimentos mentais que ele colocava na sua própria cabeça, na sua própria imaginação, não precisava falar para ninguém fazer nada. Então, enquanto ele estava ali analisando as coisas, a cabeça dele estava a milhão ali, né? Muito bem. Então, esse ano aí, chamado Ano Miraculoso, ele publica 4 artigos, né? Sim. Na Annalen der Physiken, um dos principais jornais, revistas, né, científicas da época, no caso da física. Um deles explicava, então vamos lá, um deles explicava o efeito fotoelétrico, Sim, o outro explicava o movimento browniano, perfeito. e 2 deles que lançaram a base da teoria da relatividade. Perfeito. Então era Só que isso. ali, né? ali foi a relatividade restrita. Ah, tá. Nós vamos chegar nisso aí. Que aí mas é uma coisa já legal de falar, Sérgio. Quando a gente fala em relatividade geral, naturalmente, só que tem um turning point aí. Naturalmente, a gente está falando de uma teoria de gravitação. Porém, ela nasce como uma teoria de relatividade. Mas o que é uma teoria de relatividade? Posso explicar para o pessoal aqui o que é uma teoria Pode, de claro. relatividade? Gente, uma teoria de relatividade, nós tivemos algumas teorias de relatividade. E uma teoria de relatividade é aquela sobre a qual eu vou propor um conjunto de equações que vão trazer transformações de coordenadas de um sistema de referência a outro. Mas peraí, o que é isso? Vamos lá. Todas essas teorias de relatividade, daqui a pouco eu cito a primeira, é o seguinte, elas diziam o seguinte: a física, todas as leis da física devem ser exatamente as mesmas, independentemente do referencial, tá? Guardem isso. Isso se chama princípio de Mach, beleza? Então, nós temos primeiro uma coisa que nós chamamos de relatividade de Galileu, ao qual as leis de Newton estariam baseadas. Relatividade de Galileu. Que basicamente, qual que é a ideia? Então eu tenho um referencial que está parado, vamos supor aqui, com relação a mim, e um outro referencial que está andando a uma velocidade constante. Uhum. Beleza? Um referencialzinho parado e um referencial que está andando a uma velocidade constante. Tá? Todas as leis físicas devem funcionar para esse referencial parado, como deve funcionar para esse referencial parado, para esse referencial em movimento, exatamente da mesma forma. E para eu conseguir fazer essa descrição, para fazer essa demonstração matemática, eu tenho que ter então esse conjunto de equações, de transformações de coordenadas que levam desse referencial parado a esse referencial que está em movimento. Imagina você, uma pessoa na calçada paradinha e uma pessoa andando num carro. A física que se faz num carro a uma velocidade constante deve ser a mesma física que se faz para o cara que está parado na calçada. E existem equações que fazem a transformação desse sistema de referência parado a um referencial em movimento como você dentro de um carro. Essa é a ideia. Então esse é a relatividade galileana. Só que aí o que acontece? Com o tempo começou a se observar que existiam problemas com a relatividade galileana, porque nem todas as leis físicas elas eram, que a gente diz, invariantes sobre transformações de Galileu, ou seja, o referencial parado, a lei é uma, no referencial em movimento, a lei muda completamente, e isso não podia acontecer. Uhum. E foi isso que aconteceu na verificação das equações de Maxwell, que é o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo não funcionava bem quando a gente falava desse tipo de transformação, desse tipo de teoria de relatividade, que é a teoria de relatividade de Galileu. Então, daí, para a gente corrigir e encaixar a teoria, o eletromagnetismo num conceito de um conjunto de transformações que me levam de um referencial parado a um referencial em movimento a velocidade constante, nós tivemos que mudar a teoria de relatividade. E aí a gente vai para a relatividade restrita e aí entra a genialidade do Albert Einstein. Tá? Houve todo um processo, muitas pessoas envolvidas, Lorentz, Poincaré,
tem o famoso experimento de Maxwell Morley, que provou que não existe éter. E por que eu estou falando disso, de teorias de relatividade? Porque a relatividade geral, ela nasce como uma teoria de relatividade. Mas por que ela nasce como uma teoria de relatividade? Porque até a relatividade restrita, a gente só falava de referenciais a velocidades constantes, referenciais não acelerados. Então guardem isso, referenciais não acelerados. Então o Einstein, na construção da sua relatividade geral, surge com a proposição do seguinte: não, o princípio de Mach, de que, ou seja, qualquer lei física deve ser descrita igualmente em qualquer referencial, também deve servir para referenciais acelerados. Com certeza. Certo? Essa é a ideia. Beleza? Beleza. E é daí que surge a relatividade geral, e por isso que é esse o nome dela. Porque para você fazer esse tipo de transformação, você tem que recorrer aos tipos de transformações de coordenadas que são conhecidos como transformações gerais de coordenadas. Beleza? Para eu sair então agora de um referencial entre aspas, parado ou a velocidade constante a um referencial acelerado. Beleza? Certo. Só que o que faz então dessa teoria de relatividade uma teoria de gravitação? E isso é que é incrível, Sergião. Tem uma coisa que se chama princípio da equivalência, e agora eu vou começar a colocar vocês num mundo assim mais bonito do que esse que eu falei até agora, que a gente está falando aqui, que é extremamente matemático, né, Sergião? Que é o seguinte, princípio da equivalência. Prestem atenção. E aí entra no que o Sergião falou, experimentos mentais de Einstein. Imagina o seguinte, na época o Einstein falava em elevador, né? Mas vamos falar aqui numa nave, tá? Vamos falar numa nave. Imagina você numa nave, você está fechado no ambiente, vamos supor numa nave, você não tem qualquer contato com o lado externo, com o exterior, tá? Você não consegue ver nada e tudo mais. Você não consegue, olha só, você não consegue diferenciar se a nave ao qual você está dentro, se ela está acelerada, por exemplo, para cima, vamos colocar assim, ou se você está sob a ação de um campo gravitacional, como o da Terra. Então, se você quer um exemplo bem do cotidiano, vai dentro do elevador, coloca uma balança dentro do elevador e sobe em cima da balança. Você clica no andar. À medida que o elevador muda a sua velocidade, ou seja, acelera, o valor medido na balança, ele muda. Muda por quê? Porque o elevador está sendo acelerado para cima. Então existe uma equivalência entre referenciais acelerados e referenciais onde existe uma força gravitacional atuando, certo? Então essa basicamente é a ideia. Por isso que a relatividade geral ela se transforma, ela acaba por se tornar uma teoria de gravitação. Olha aí. Ô, Sergião, existe um planeta parecido com a Terra que seria 100% habitável? Cara, esse é o sonho da galera que procura esse tipo de coisa. Nós não encontramos ainda. Existe uma vertente dentro da astrobiologia, do estudo de exoplanetas, que é encontrar a tal da Terra 2.0, que seria um planeta exatamente igualzinho à Terra. Por que isso pode existir? Porque o Sol, quando o Sol nasceu, o Sol é uma estrela, ele nasceu com outras estrelas juntas. Ele nasceu com várias irmãs gêmeas. Então devem ter irmãs gêmeas do Sol espalhadas por aí. Essa é uma pesquisa muito complicada de fazer, a gente não consegue descobrir. Até tem um professor na USP que pesquisa muito as gêmeas solares, que a gente chama, é uma pesquisa sensacional de ser feita. Se a gente encontrar uma gêmea solar, muito provavelmente pode ter um sistema planetário parecido com o nosso. É mesmo? Porque se a estrela, qual que é daquela lista de coisas para ter vida na Terra, a primeira coisa é ter uma estrela parecida com o Sol. Imagina que se a gente tem uma estrela que é igualzinho ao Sol, que é uma gêmea solar. A gente já tem algo ali muito forte para ir atrás de vida. Então, só que é muito difícil encontrar isso. E o sonho dos pesquisadores é encontrar a tal da Terra 2.0, que seria um outro planeta com as exatas mesmas condições daqui. Entendeu? Nós encontramos? Não encontramos. A gente encontra planetas que a gente fala que são potencialmente habitáveis. Triste, né? É triste. É triste pra caramba. Mas... Tem uma frase do Carl Sagan
que diz: ou existe vida fora da Terra ou não existe. As duas são. As duas são tremendamente aterradoras. São, exatamente. Eu sou assim, negócio de vida fora da Terra. Eu acho que existe vida microbiana, micro-organismos e tal, está cheio. Agora, uma vida inteligente, eu, particular, não, eu acho que não tem. No universo inteiro? No universo inteiro, eu acho que não tem. Mas é muito grande. É isso aí, né? Todas as coisas que eu falo, eu tenho a galera que tem o jeito fácil de me refutar. Não, eu tô fazendo... É isso mesmo, tá certo. Advogado do diabo. Tá certo, porque o pessoal chega e fala assim, existe na matemática Mas é tão grande. Existe a lei dos grandes números. Então, pela lei dos grandes números... É tão grande. É tão grande que deve ter em algum lugar. Concordo também, mas eu acredito que não tem. Não. É muito raro, né? Eu acho que é muito raro. Eu também acho. Exatamente. É muito raro. É muito raro. Ô, Sakane, tem uma teoria da simulação. Tem. Tem até um livro sobre isso, teoria da simulação. Tem. Se provassem que o universo é uma simulação, quem você acha que é o programador? Isso ia dar uma treta gigante, hein? Se a gente descobrir que a gente vive numa simulação, primeiro assim, vamos lá. Se a gente viver numa simulação, pouca diferença vai fazer. Você acha que a gente vai? Cara, eu acho que vai fazer pouca diferença. Assim, nós estamos aqui conversando. Tem chance da gente ver? Cara, pior que tem chance. Estatisticamente tem chance da gente viver numa simulação. É mesmo? Tem, entendeu? Tem chance. O pessoal faz conta e tudo, exatamente. Tem um físico agora que está querendo fazer um experimento para provar que a gente vive numa simulação. Sim. Então, assim, existe. Tem vários. O pessoal é uma das hipóteses aí muito comentada, é a tal da teoria de simulação. É, a hipótese da simulação. Se a gente viver numa simulação, você acha que faria diferença para você? Você está vivendo sua vida. Para mim faria certa diferença. Eu iria entregar certas coisas que não... Entendi. Faz muito sentido ali. Aí você joga e deixa, né? Pode ser. Uma simulação, eu sou meio que um objeto ali do da programação, né? É isso. Agora, teria um impacto muito grande na questão religiosa se a gente descobrir que, vamos supor que a gente descubra amanhã, que sai um artigo falando, descobrimos que a gente vive uma simulação. O impacto religioso disso é gigantesco. Com certeza. Porque tem muita religião que vai acabar, muita religião que pode ser até criada. Com certeza. A primeira é essa aí. Quem é o nosso programador, né? Isso. Como que programou a gente? Então, assim, é uma coisa a se pensar aí, né? É uma coisa a se atormenta alguns. E eu, cara, assim, se eu viver numa simulação ou não, só que se isso aqui, vai ser a minha realidade de qualquer jeito. Entendeu? Se ela é uma realidade simulada, é a realidade que a gente tá vivendo, entendeu? Então... não tem muito... Eu viveria, acho que tranquilo. Não tem muito segredo. Eu acho que eu viveria tranquilo. Agora, religiosamente daria problema seríssimo. Socialmente, talvez, também, entendeu? Aí só ia surtar. Aí ia surtar. É igual se a gente descobre que tem vida inteligente no universo. Vamos supor que amanhã a gente descubra, existe sim vida inteligente. Ia surtar. Eu acho que ia dar um caos coletivo aí, em vários setores. Esses UFOs que aparecem aí... Isso aí isso aí já tudo é tudo mentira. Não é que é tudo mentira. Assim, tem parte que é mentira, tem parte que é fraudulenta mesmo, mas a maior parte são fenômenos atmosféricos ou até mesmo... Tem raio-bola? Tem raio-bola, tem sprites, tem uma série de blue jets... Cara, tem uma série de fenômenos atmosféricos que a gente não faz nem ideia direito como que ele é. Tudo isso é uma grande coisa. E tem artefatos também criados pelo próprio ser humano, que a gente não conhece direito, entendeu? E que estão voando por aí, que a gente às vezes passa em cima de algum lugar, entendeu? Exatamente. Então, hoje tem muitos satélites que é confundido com alienígena, porque de um tempo pra cá, sei lá, de uns 10, 15 anos pra cá, a órbita baixa da Terra mudou muito. Então a gente tem desses 12, 11 mil satélites, aí tem o quê? Starlink tem o quê? Uns 6 mil, né? 7.800. Então tem 7.800 satélites na órbita baixa da Terra. Da Starlink. Cara, isso é muito satélite numa região que há 15 anos atrás não tinha quase nada.
Então você vê, antigamente a gente sabia até qual era o horário para ver o satélite. Hoje não, cara. Hoje tem satélite que passa 2 da manhã, 3 da manhã, 1 da manhã. Aí o pessoal chega para mim e fala: não, mas não pode ser satélite porque era 2 da manhã. Eu falei: isso não podia há 15 anos atrás. Hoje pode ter satélite passando a qualquer momento. Então, essas mudanças tecnológicas que foram acontecendo e o pessoal que não foi acompanhando do jeito que a gente acompanha aqui, na hora que você vê um monte de satélite, por exemplo, o Starlink, logo depois que lança, vai um atrás do outro, assim, vai um trenzinho no céu. Muita gente vem aqui e fala: cara, o que é isso? É um ataque alienígena, entendeu? E não, são os do Starlink, entendeu? Satélite. Então boa parte são satélites, são balões, são artefatos humanos, são fenômenos atmosféricos, entendeu? Então é nessa linha aí. Ô, Serjão, se o James Webb encontrasse sinais claros de vida alienígena hoje, você acha que a humanidade estaria pronta para lidar com isso? Falamos aqui, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que daria um Existiria problema. surto coletivo. Cara, eu acho que existia surtos em diferentes setores, entendeu? E não só surtos, mas pessoas querendo se aproveitar disso também. Entendeu? Aproveitar. Ah, com certeza. Você tá aberto a essa suposição? Como assim? Não, se eu tô aberto a... Cara, assim, vamos lá. Eu acredito que não tenha. Mas se aparecer amanhã, aqui, de mão dada aqui em Brasília, um cara aparecer com o ET, não tem... Cara, eu vou abraçar o ET, é meu melhor amigo, entendeu? É mesmo? É lógico, é. Isso é bonito demais. Eu tô aberto a tudo. Isso é muito bonito. Estou totalmente aberto. Assim, eu acredito que isso nunca vai acontecer. Mas, caso aconteça, cara, só o melhor amigo do ET, cara. Entendeu? Isso é muito bonito, Sergio. É bonito. Nesse lance de viagem espacial aí, o que você mais quer ver? Olha, eu tava lendo, quando eu li brevemente sobre a hipótese do Berserk, né, de resposta do paradoxo de Fermi. E um dado que me chamou a atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional, tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer, em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia. Pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores, na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais. Eu não acho que isso é impossível para a humanidade, só que eu vou falar, eu não acho que isso é possível para a humanidade. Eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade, porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Boa. Eu acho que faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. Então eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício, ou tipo placas de silício e coisas do tipo, do que com seres humanos. É que é uma boa, né, para essas viagens longas aí, colocar. Robôs só precisam de energia, eles não comem, eles não se cansam de trabalhar. Não sente dor, não sente saudade. Não precisa respirar. O homem chegar em Marte, ser eu humano? espero que ele chegue em Marte enquanto eu tô vivo ainda. Eu acho que vai chegar, né? Eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante, porque no espaço, historicamente, a gente teve um efeito muito interessante, que era, sempre que um país fazia alguma coisa, os outros países olhavam um pro outro e falavam, acho que a gente vai ter que fazer igual. Com grandes conquistas, né? Tipo, corrida espacial e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o espaço se tornou mais acessível, tanto é que a gente tem participação muito forte da iniciativa privada na conquista espacial. Assim que eu acho que a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras portas de entrada para a Lua, para nossa permanência na Lua, assim como a gente teve a permanência na ISS, eu acho que isso vai catapultar a gente para muito provavelmente começar a explorar mais humanamente o sistema solar. Porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na Lua, a gente conseguir, sei lá, extrair combustível na Lua. Vai, ali a água, né? A Lua é literalmente a nossa porta de entrada para o cosmos. A velocidade de escape da superfície dela é muito menor, é muito menos energia necessária. Se a gente conseguir produzir combustível na Lua, a gente tá feito, sabe? Tá feito mesmo. É literalmente a nossa porta pro céu, a Lua. É isso mesmo.